Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre que muita gente fala que é o mal do século. Eu não sei bem se é o mal do século, não. Acho que nós temos, na era que nós estamos vivendo, tantos maus, tantos males. Eu acho que esse só faz parte. Mas eu quero conversar biblicamente com os irmãos sobre o controle ou como controlar a ansiedade. A ansiedade, ela é normal, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, faz parte da natureza humana. Ter um pouquinho de medo faz parte da natureza humana. Aliás, o medo às vezes até nos ajuda, nos impede de fazer burrices, nos impede de acontecer coisa pior. Mas quando o medo nos controla, ou quando a ansiedade nos controla, quando a ansiedade começa a fazer mal para a nossa natureza espiritual, para a nossa natureza emocional, para o nosso físico, se torna um problema. E como problema, ele precisa ser resolvido. É necessário se buscar uma solução para esse problema. E quando se torna um problema de saúde, e aí eu já começo dizendo isso aqui, porque eu vou falar evidentemente na ótica bíblica sobre esse tema, mas quando se torna um problema de saúde, é necessário que, e aí é uma orientação pastoral que eu te dou, é uma orientação da igreja para você, é necessário que se busque ajuda. Quando se torna um problema, quando começa a controlar a sua vida, quando começa a fazer mal para o seu físico, é necessário procurar ajuda. Se tem algo, e uma das coisas que a Bíblia mais fala, é que quando nós passamos por dificuldades na vida, nós precisamos buscar ajuda. Seja ajuda da igreja, seja ajuda do pastor, seja ajuda do sacerdote, seja ajuda de amigos, e seja ajuda especializada também. Então a primeira coisa, eu vou falar, repito, na ótica bíblica, mas quando toma conta de você, quando te domina, quando é algo incontrolável, quando é algo que te impede de andar para frente, te perturba, você precisa buscar ajuda, e muitas das vezes essa ajuda especializada é inclusive com remédio, é com tratamento médico e por aí vai. Mas eu vou falar na ótica bíblica, e se é na ótica bíblica eu preciso falar nas palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, Mateus 5, 6 e 7, é a mensagem de Jesus, é uma pregação, a pregação mais famosa de Jesus, o sermão das bem-aventuranças. Mas no capítulo 6, no verso 25 até o verso 34, Jesus fala um pouco sobre isso. Ele fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem, na tradução mais original é não andeis ansiosos com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Verso 26, observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, verso 31, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos, os gentios, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem o verso 33, que é uma verdadeira declaração de vida para todos nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas, e a sua justiça, os seus princípios, os seus valores, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Diga glória a Deus. Não, mais forte, glória a Deus pela palavra de Deus. Esse é um texto que fala as palavras de Jesus, a pregação de Jesus sobre o controle de estar ansioso, o controle de estar preocupado, em não permitir que as preocupações ou a ansiedade te dominem. Paulo também fala isso em Filipenses. Ele diz lá em Filipenses que nós não devemos andar ansiosos por qualquer outra coisa, ou por qualquer coisa na vida. Antes nós devemos entregar a Deus as nossas preocupações, entregar a Deus as nossas ansiedades através da oração. Pedro fala isso em 1 Pedro capítulo 5. Ele diz que eu devo lançar sobre Jesus todas as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Se Pedro me ensina a fazer isso, entregar a Jesus a minha ansiedade, se Paulo ensina a entregar as minhas preocupações através de oração a Jesus, eu vou encontrar em Jesus, não só na natureza divina dele, não só na natureza espiritual dele, mas nos ensinamentos naturais que ele deixou, nos ensinamentos escritos que ele deixou, como ter esse controle. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? E Jesus, na mensagem da sua pregação mais importante, ele fala de não estarmos ansiosos. Ele ensina como controlar essa ansiedade, esse excesso de preocupação com o futuro. Tem essa definição, né, que ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, mas ansiedade também pode ser com preocupação com as coisas que estão acontecendo no presente. E o problema da ansiedade muitas vezes é que ele anda de mão dadas com a depressão. Fala que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. O problema é que eles são meio namorados, eles são meio casados, eles andam juntos. A ansiedade gera depressão, depressão gera ansiedade, e aí gera outros fatores como síndrome de pânico, medo excessivo, medo de alguma coisa acontecer, descontrole emocional. E Jesus, olhando para aquele povo que estava ali ouvindo a mensagem, milhares de pessoas ouvindo a pregação dele, a pregação mais importante dele, ele diz assim: por que vocês estão ansiosos? Não é à toa que Mateus escreve no texto dele a continuação. Essa parte é uma continuação de quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, que não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele mostra para o povo que estava ouvindo que a preocupação dele com as coisas naturais que estava gerando ansiedade, talvez o que estava gerando ansiedade das pessoas ali era a falta de dinheiro. Aquilo não podia dominar o coração deles. E ele vai dando caminho. Ele começa dizendo, eu acho interessante isso demais, é algo que chama muita atenção do Augusto Cury. Augusto Cury escreve sobre isso, que Jesus ele tinha um controle emocional tão grande, que quando as pessoas estavam preocupadas com dinheiro, como pagar as contas ou como resolver seus problemas, ele fala: você já viu as aves do céu, os lírios dos campos? Você já parou para prestar atenção na natureza? Você já parou para prestar atenção naquilo que Deus construiu e fez? Você veja como que a Bíblia é inteligentíssima, né? Você encontra todo o segredo. Uma das formas que a psicologia ensina de controlar a ansiedade é respirar fundo, é apreciar a natureza. Jesus já falava isso há 2000 anos atrás. Olha que coisa interessante. Mas quando Jesus fala, observai as aves do céu, observem as aves do céu, ele fala no verso 26, observe as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem mais vocês mais valor do que elas. E Jesus está dizendo, observe o quanto Deus cuida das aves, dos pássaros, dos animais, que na própria natureza obtêm o seu sustento.
Se o Senhor Deus Todo-Poderoso está cuidando das aves, Ele também está cuidando de vós, Ele também está cuidando de vocês, Ele também está preocupado com as suas necessidades, Ele também está preocupado com aquilo que você está enfrentando. O cuidado, o zelo, a graça de Deus se volta a você. Agora, você precisa interiorizar isso. Você precisa trazer esse conhecimento para a sua mente, para o seu coração. Você precisa entender que Deus está cuidando de você. Não é à toa, eu separei aqui uma frase famosa do Billy Graham. Billy Graham fala que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Quando a gente coloca a nossa mentalidade, quando a gente coloca o nosso pensamento, a nossa esperança em qualquer coisa que não seja Deus, nós vamos sofrer de ansiedade. E Jesus está ensinando: você quer controlar esse sentimento ansioso? Veja que Deus está cuidando de você. Reconheça que Deus está cuidando de você. Reconheça, veja os detalhes. E aí você veja que Jesus ensina a observar. É trazer a memória, é um exercício, é lembrar quantas vezes o Senhor Deus me livrou de algum acidente, quantas vezes o Senhor Deus me livrou de um mal, quantas vezes o Senhor Deus tem cuidado de mim. Bom, eu não tenho a riqueza, eu não estou indo para Dubai ou Nova York ainda, mas Deus tem cuidado de mim de uma forma muito especial. Não está faltando nada na minha vida. Quando eu passo pelo deserto, e existem desertos na vida, o povo de Israel passou pelo deserto porque Deus queria tratar o coração deles, Deus queria dar a eles o coração de servi-los antes de entrar em Canaã. E ao entrar em Canaã, eles têm gigantes para enfrentar, mas eles têm a terra da promessa, eles conquistam o que Deus tinha prometido para eles. Mas enquanto passaram pelo deserto, foi maná, mas não faltou maná. A Bíblia diz que as roupas deles não ficaram gastas, eles não tinham muitas roupas, mas as roupas que eles tinham não ficaram gastas, as sandálias deles não ficaram gastas. Eles andaram no deserto, eles tiveram o maná para comer, se precisava de água, até da rocha saía água. Eles não tinham aquilo que eles queriam, mas eles tinham aquilo que eles precisavam. Isso é Deus cuidando de você. Observe que Deus tem cuidado de você. Quem está comigo, diga amém. No verso 27, Jesus fala assim: quem é você ou suas preocupações para acrescentar um tempo na sua vida, um côvado na sua vida, um metro na sua vida? O que é essa ansiedade? Olha o que Jesus está dizendo. O que essa ansiedade pode acrescentar a você? Eu te respondo: dor de cabeça, problema físico. O que pode acrescentar com você? Problema de saúde, gastrite, queda de cabelo. O que a ansiedade pode acrescentar a você? É isso. Não pode acrescentar mais nada. Se o seu foco for na sua ansiedade, isso não vai te resultar em nada, a não ser coisa ruim. Então Jesus fala: por que você está preocupado tanto assim? Você não pode nem aumentar um tempo. Não é isso não, olha. E aí ele vai para os lírios do campo. Observe os lírios. Israel é cheio de lírios, a terra de Canaã, a terra de Israel é cheia de lírios. Observe os lírios do campo, eles crescem. Interessante, o lírio é uma planta que não precisa de muita coisa para crescer. Ela, eu não sei como é que eu vou dizer, se tiver um biólogo aqui vai poder chamar a minha atenção. Ela se autossustenta. Ela não precisa de muita coisa. Ela cresce, ela fica bonita. E Jesus afirma que nem Salomão, essa expressão para o israelita era poderosa, porque para o israelense, para o israelita, para o judeu, Salomão é o rei de toda majestade. Era o homem mais rico do mundo. Era o rei que trouxe, foi o tempo de maior estabilidade financeira, econômica. Foi a época que Israel foi a terra mais poderosa do mundo. Foi no governo de Salomão.
Então, usar essa expressão, Jesus estava dizendo que os lírios do campo se autossustentam, crescem sozinhos, ficam belos, e nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu chegar perto dos lírios dos campos. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que você vence quando você confia nele. Em outras palavras, ele está dizendo: o lírio dos campos confia em mim. A natureza, olha o que Paulo fala: a natureza geme esperando a manifestação da glória de Deus. A natureza adora o Senhor, ela tem expectativa de adorar o Senhor. A natureza adora a Deus, ela tem expectativa. Ele está dizendo: o lírio confia em mim, e porque ele confia em mim, nem Salomão, em toda a sua glória, teve o que eles precisavam. Sabe, queridos, nós só vamos vencer, e eu repito, muitas das vezes nós precisamos de ajuda, mas nós só vamos vencer qualquer sentimento de ansiedade quando nós de fato passarmos a confiar em Deus. Quando de fato eu começar a confiar em Deus. Eu tenho uma mania santa, essa é santa mesmo. Eu oro todos os dias de tal hora a tal hora. Eu acordo de madrugada para orar, e já fico acordado. E às vezes o dia ficou muito ruim, porque tem dia que é bom e dia ruim, né, irmãos? É ou não é? É bom que Jesus falou isso aqui. O último texto que a gente leu foi isso, Jesus falando: cada dia é o seu mal. Está vendo que tem coisa da teologia da prosperidade que não encaixa? Jesus fala: cada dia o seu mal. Eu tenho um amigo meu que tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, né? Aquele ditado popular, né? Nós temos um leão por dia para matar. O que não disseram para ele, ele fala: o que não disseram para mim é que de vez em quando o leão vence. E é verdade. Tem dia que você mata o leão, tem dia que o leão vence. Então tem dia que está ruim. Aí quando o dia ficou ruim, eu olho para mim mesmo no espelho ou em qualquer lugar e digo assim: sabe o que você vai fazer amanhã, Fábio? Vai acordar cedo, vai tomar uma água gelada e vai orar. E se o dia for bom, tudo deu certo, tudo feliz, tudo alegre, né? Tem dia também, graças a Deus, que a gente, né? Opa, nem podia acabar. Que dia que deu, né? Grande dia. O que você vai fazer no outro dia, Fábio? Vou acordar cedo, beber uma água gelada e vou orar. Por quê? Porque a minha vida não depende das coisas boas ou das coisas ruins que eu passo. A minha vida não depende da prosperidade ou da falta de coisas que eu vivo. A minha vida não depende da saúde ou da falta de saúde. A minha vida depende única e exclusivamente da confiança que eu tenho no meu Deus. No meu Deus. Isaías capítulo 26 diz: confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é o único que é uma rocha eterna. Qualquer outra área que você confiar, você vai decepcionar. Qualquer outra área que você confiar, a sua casa, a sua família, os seus negócios, pode desabar, mas no Senhor teu Deus, não. Ali é uma rocha eterna. Vem tempestade, vem chuva, vem problema, vem o que for, a casa continua em pé. Olha os lírios dos campos, eles não tecem, eles não se vestem, mas nem Salomão em toda a sua glória. E aí no verso 29 Jesus fala: homens de pequena fé. Um coração sem fé é um coração suscetível aos problemas da ansiedade. Um coração com pouca fé é um coração extremamente suscetível aos problemas da ansiedade. Quanto mais cheio de fé você tem, mais condição você tem de enfrentar qualquer problema, inclusive os problemas da ansiedade. É equivalente. Se eu tenho pouca fé, a ansiedade consegue me controlar. Se eu tenho muita fé, eu controlo a minha ansiedade.
A fé é o instrumento mais poderoso que Deus deu ao homem. Vou repetir para você entender. A fé é o instrumento mais poderoso que Deus deu ao homem. Sabe por quê? Porque a fé é o único instrumento que nós temos para fazer a mão de Deus se mover. Sem fé, a sua oração é apenas ditado ou palavras ao vento. Sem fé, uma música cantada é bonita ou feia segundo o seu gosto. Sem fé, essa pregação aqui é um bom debate ou um bom discurso ou não, depende do seu gosto. Mas com a fé se torna poder de Deus na sua vida. Eu e você precisamos encher o nosso coração de fé. Fé é ministério, fé é dom, fé é fruto, fé é o nosso relacionamento com Deus, fé é o que eu e você mais precisamos. Sem fé, Hebreus 11 verso 6, é impossível agradar a Deus. Mas com fé, eu agrado meu Deus, e segundo Salmos 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Não adianta eu tentar buscar agradar a Deus do meu jeito, não vai funcionar. Não adianta eu tentar agradar a Deus da minha forma, não vai funcionar. O problema de Caim é que Caim quis ofertar segundo a vontade dele, segundo a forma dele. Abel quis ofertar segundo o que Deus tinha estabelecido. A gente acha que porque Caim ofereceu salada, Deus rejeitou, e como Abel ofereceu churrasco, Deus aceitou. É uma brincadeira, lógico. Caim ofereceu, diz lá que Caim ofereceu de qualquer fruto. Não está escrito isso na Bíblia. Ele trouxe o fruto, mas não é a forma que se adorava a Deus. No Antigo Testamento, e Adão já tinha certamente ensinado os seus filhos, a forma de se adorar a Deus era através de sacrifício de carneiro, de cordeiro, coisa que Abel fazia, era o sangue derramado que adorava a Deus. Não, Caim resolveu trazer o fruto, ele quis trazer da cabeça dele, ele quis adorar da cabeça dele. Poxa, eu cultivo plantas, eu vou oferecer plantas, não é isso. Eu não sirvo a Deus da minha forma, eu sirvo a Deus da forma dele. Eu não adoro a Deus da minha forma, eu não cultuo a Deus da minha forma, eu cultuo a Deus da forma dele. A Bíblia diz que Jesus falou isso para a mulher samaritana, que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está à procura de adoradores que o adorem da forma correta, quer dizer que tem gente que adora ele da forma errada. Tem gente que adora ele da forma errada. O que agrada a Deus não é os seus presentes, o que agrada a Deus não é o seu jeito crentez de ser, o que agrada a Deus não é nem o seu linguajar, o que agrada a Deus é a fé. O que mexe com Deus é a fé. Eu vejo isso com tanta clareza, eu já falei isso aqui, vou repetir para você colocar no teu coração. Eu vejo isso tanto na ressurreição de Lázaro, porque a Bíblia diz que Lázaro morreu. Jesus esperou ainda 3 dias, 4 dias, chegou no 4º dia para fazer o milagre. Por que Jesus esperou isso? Porque os fariseus falavam que o espírito só sai do corpo 3 dias depois que ele morria. Era coisa mística. Então Jesus, para calar a boca dos fariseus, esperou 3 dias. Chegou no 4º, ele para na porta de Betânia. A Bíblia diz que Marta, mulher de Deus, sou fã de Marta, defendo ela. Marta vai no encontro de Jesus e, como um bom crente, olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Quantas vezes você quis falar isso para Jesus, hein? Quantas vezes você quis falar: Deus, se o Senhor estivesse aqui, esse acidente não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha me machucado. Se o Senhor tivesse falado comigo, eu não tinha entrado nesse relacionamento tóxico. Se o Senhor tivesse falado comigo, eu não tinha entrado nessa furada. Marta falou isso para Jesus, e Jesus olhou para ela, não julgou ela, não condenou ela, não falou nada, só falou isso aqui: você não crê que eu posso ressuscitá-lo? E ela, como uma boa teóloga,
boa conhecedora da Bíblia, ela olha para Jesus e fala: eu creio que o Senhor é o Messias e que nos últimos dias o Senhor vai ressuscitar todo mundo. Aí ela volta para casa, vira para Maria. A Bíblia não fala quem era mais velha, quem é mais nova, mas a gente entende que Marta era mais velha do que Maria. Não sei porquê, mas a gente entende isso. Vira para Maria e fala: o mestre está te chamando. Maria sai correndo, ela sai tão correndo que as pessoas que estavam lá na casa achou ela está correndo para o túmulo, uma atrás dela para apaziguar. Ela sai correndo, ela vai na direção de Jesus, que ainda está na porta da cidade. E a Bíblia diz que ela fala praticamente as mesmas palavras de Marta. Praticamente as mesmas palavras de Marta, mas ao invés do que fez com Marta, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus mexeu por dentro. Ele ficou revoltado, ficou remoído por dentro. E aí acontece o que a gente chama de menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. E Jesus fala: onde vocês colocaram o morto? E Jesus vai lá. Qual foi a diferença de Maria e Marta que está no texto? Você já leu? Maria chega, se ajoelha e adora a Jesus. Ela fala as mesmas palavras. Ela é crente igual a irmã dela. Mas ela chega e deposita toda a fé dela em Jesus, toda a devoção dela em Jesus, tudo dela em Jesus. E isso que fez Jesus se impulsionar e dizer: me leva onde vocês enterraram Lázaro. Você vai vencer as aflições da tua vida quando você tiver esse coração de Maria, de chegar diante de Deus e falar: eu sou todo seu, tudo que é meu é teu, está aqui, eu me coloco diante dos seus pés, eu te chamo de Rabone. Todos os discípulos de Jesus chamavam Jesus de Rabi. Todos os discípulos de Jesus chamavam Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Rabone quer dizer mestre dos mestres. Maria não chamava Jesus de mestre, Maria chamava Jesus de mestre dos mestres. Tem uma diferença. Todos os discípulos de Jesus chamavam Rabi, quer dizer professor, quer dizer mestre. Maria usa essa expressão. Maria chamava ele de Rabone, mestre dos mestres. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando ou não? Fé, homens de pequena fé. E aí Jesus vaticina o mais importante. Ele fala: vocês estão preocupados com as suas vestes, com dinheiro, com a comida, com o que comer, vocês estão preocupados com sustento, vocês estão tão ansiosos. Isso é importante, mas não é o mais importante. É necessário você se preocupar com isso, mas isso não é o mais necessário. E ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que estão te afligindo lhes serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, o rei. É bom que ele fala reino de Deus, ele não fala buscai a Deus, para que não tenha má interpretação. Buscai o reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que o reino de Deus representa. E Mateus ainda acrescenta: e a sua justiça. Ou seja, quando fala justiça, está dizendo a justificação de Jesus, é a obra de Jesus na tua vida. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas que Deus valoriza, as coisas que Deus traz, aquilo que representa o governo de Deus, o reino de Deus e a obra de Jesus na sua vida. Quando eu coloco outra coisa, por mais importante que seja, em primeiro lugar, eu me perco. Eu vou dizer algo aqui que vai te assustar, irmãos, mas é importante para você entender o que eu estou querendo dizer. Na Bíblia há registro de 2 homens de Deus, um no top 5, que se perderam porque
valorizar. Esse top 5 não se perdeu não, mas poderia ter andado mais, porque se perderam em valorizar coisas mais do que Deus. Primeiro homem de Deus, Eli. A Bíblia diz que ele ficou cego, e tudo que está na Bíblia tem simbologia. Não era só a idade, era falta de visão das coisas de Deus. Se tornou obeso, ele não conseguia se mover mais, e aí tem uma simbologia, não se movia espiritualmente, não tinha discernimento mais das coisas. Se perdeu porque, segundo a Bíblia, ele honrava mais os filhos dele do que a Deus. E por que eu já apelei para esse exemplo? Porque não existe sentimento igual de pai para com filho, de mãe para com filho. Jesus coloca como o principal amor que existe, o amor de mãe para com filho. E só quem não é pai aqui, você que não é pai e mãe, você não sabe o que é isso. Você só vai saber quando você pegar o seu bichinho no colo, aí você vai saber o que é isso. Os pais e as mães concordam comigo aqui? Pois bem, Samuel teve top 5, homem de Deus, perdeu. Qual é a diferença dele ali? A Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiram Samuel na sua integridade, mas Samuel não honrava eles mais do que Deus. E qual foi o problema então de Samuel? Ele amou demais Saul. Talvez ele achou que Saul era o filho que ele não teve. Ele ungiu Saul. Saul começou bem, tudo cooperou para ele cair. Tem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para o Saul foi tudo cooperou para ele cair. Tudo deu errado. Mas ele começou bem. E Saul não foi escolha de homens como a gente acha. Não está isso na Bíblia. Eu não sei de onde tiram para falar isso na Bíblia. Os homens que pediram um rei, é verdade, mas quem escolheu Saul foi Deus. Está escrito isso na Bíblia. Os homens pediram o rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. Saul se perdeu. E aí Deus aparece para Samuel e diz assim para ele no capítulo 16, se eu não me engano, de 1 Samuel: por que você ainda está preso em Saul, Samuel, se eu já rejeitei ele? Vai na casa de Jessé e unge um dos filhos dele rei do lugar. E aí ele ungiu Davi, vocês conhecem a história. Por que você está contando isso, Bispo Fábio? Porque eu tenho consciência que Samuel poderia ter andado muito tempo com Davi ainda, por mais que já era idoso. Poderia ter sido o principal conselheiro de Davi. E Davi, diferente de Saul, ouvia os seus conselheiros. Mas Natã foi levantado exatamente porque Samuel estava preso em Saul. O que Deus rejeitou, tire do seu caminho. O que Deus rejeitou vai causar ansiedade em você, vai causar medo em você, vai causar depressão em você, vai ser problema na tua vida, vai ser pedra no seu caminho. Não coloque as suas preocupações, não coloque nem coisas mais importantes. Olha o exemplo que eu dei, mas é bíblico, eu não posso fugir da Bíblia. Acima das coisas de Deus, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, inclusive com seus filhos, inclusive com a sua família, inclusive com a sua casa, inclusive com os seus negócios, vos serão acrescentadas. Jesus, estou terminando, Jesus fala sobre esse texto, como eu disse, logo após falar sobre não podemos servir a dois senhores. Enquanto o seu coração estiver dividido entre dois senhores, e tem gente aqui que pode ter 3, 4 senhores, enquanto o seu coração estiver dividido entre dois senhores, ele não faz a obra que ele quer fazer na tua vida.
O problema do crente de hoje, e nós estamos vivendo, e é por isso que tem tanto transtorno hoje de ansiedade, transtorno de coisas ruins, de emocional. Nós estamos vivendo a época onde mais se ofende a natureza de Deus. Se ofende a Deus desde a época de Noé, de Sodoma e Gomorra, mas nunca como hoje. Estava conversando, com a minha esposa e com a minha sogra hoje, lá em casa, uma moça que se sentia, como é que é? Agora é negócio de sentimento, né? Eu sinto que eu deveria ser, né? Ela sentia que ela deveria ser cega, não sei quem viu isso, e aí ela procura um médico, os médicos tratam e tiram o olho dela, tiram a visão dela. É uma ofensa até quem tem essa necessidade especial, mas veja a loucura que o ser humano chegou. A ofensa à natureza divina, a Deus. Um homem hoje ofende a Deus. E é lógico que isso vai trazer consequência. Eu não posso deixar de pregar a verdade. João Batista chegou em Herodes e disse: você está ofendendo a Deus casando com a mulher que é do teu irmão. Isso causou a ele a sua decapitação. Homem de Deus vai sempre dizer o que ofende a Deus, e vai dizer a natureza e a geração que está ofendendo a Deus, como eu estou fazendo hoje. Não tem um homem ou mulher de Deus que não vai fazer isso. A geração hoje ofende a Deus de uma forma, e isso causa tudo isso. Mas em meio a essa geração que tanto ofende a Deus, João Batista estava debaixo do espírito de Elias. Não é do homem Elias, não estou falando de reencarnação, não. Elias quer dizer eu e há, poder e força de Jeová. Esse é quando a Bíblia fala do espírito de Elias, é isso, é o espírito do poder e força de Jeová. João Batista estava debaixo desse espírito, que Elias também estava debaixo desse espírito, e a Bíblia diz que quando Elias estava exercendo o seu ministério, Deus tinha reservado 7.000 que não tinha beijado os pés de Baal, de Azera. Em meio a essa geração perversa que nós estamos vivendo, há sim uma turma que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer resolver seus problemas? Quer resolver seus problemas? Eu quero resolver os meus. Você quer resolver seus problemas? Quer resolver seus problemas? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer resolver seu problema emocional? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer resolver o seu problema natural, financeiro? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer resolver seu problema espiritual? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer resolver o seu problema no seu casamento? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer resolver o problema, qualquer problema? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém?